Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu me chamo Catiúcia Vilaim e eu tenho a honra de entrevistar no programa Memória BC de hoje um dos apresentadores do Memória BC, o jornalista Elias Silveira. Este programa está sendo gravado hoje, dia 7 de julho de 2021, que por coincidência é aniversário do nosso entrevistado. O Memória BC é um arquivo audiovisual para gerações futuras da nossa cidade. Então, Elias, é um prazer, uma grande honra te entrevistar neste programa. E eu queria que tu contasse a tua história em Balneário Camboriú. Qual foi a primeira vez que tu veio para Balneário Camboriú e o que tu sentiu quando veio para Balneário Camboriú? Bem, vamos começar pelo começo, né? Primeiro que você não é Vilaim, você é Velém. Vilaim é, na verdade, como se escreve, V-I-L-L-A-I-N, mas os belgas originários que vieram para a ilhota, à época, né, que compraram as terras ali, não foram doadas, os belgas compraram, e veio uma parte da colônia flamenca, né, de uma língua mais alemã, mais chegada ao germânico, e vieram também o pessoal da Valônia, que é de linguagem francesa, de fala francesa. E aí veio um desses, que foi o que começou tudo, que era o Jean-Pierre, Jean-Paul Velém, chamava, né? Aí pelo acostumar dos nomes, virou Velém, Belém, Vilã, Vilaim, e hoje o pessoal fala Vilaim. Nós temos as grandes referências nesse nome aqui no estado, que são o Oberdan, né, que foi jogador de futebol no Grêmio, no Palmeiras, vários times brasileiros, que hoje é o dono da água mineral Imperatriz, e também comprou a Santa Catarina, que originalmente era do Jacó Vilaim Filho, ou Jacó Vilaim Filho. Por isso que eu sempre compro a Santa Catarina quando eu bebo, né? Não é propaganda não, mas é só para dizer assim um comecinho rápido. Balneário Camboriú, como é que surgiu na minha vida? Eu comecei em rádio em 72, em 19 de dezembro de 1972. Mas no ano de 1968, ou seja, antes de eu começar em rádio, 4 anos antes, o meu pai, que chamava Setembrino Silveira, eu sou Vilaim por parte de mãe, mamãe, que era Laurita Maria Vilaim, aí o Setembrino falou para mim assim, olha, se tu passar no 4º ano, o pai vai te dar um relógio de pulso, que era uma top dos top, né? Aí, na época, né? E aí e disse, se você passar no exame de admissão, o exame de admissão era um exame que você fazia para ir para o ginásio, terminava os 4 anos primários, fazia então o exame de admissão, se passasse ia direto para o ginásio. E se não passasse teria que fazer o 5º ano, para depois ir subir para o ginásio, né? E eu não sei porque cargas d'água eu passei em primeiro lugar, daí não teve como o pai dizer assim, não vou te levar. Aí nós viemos, primeiro a gente veio de trem até Itajaí, de Itajaí nós fomos a Navegantes, tinha uns parentes dele que é de lá, a origem do pai era daqui de Camboriú, Zezinho Silveira nasceu na Limeira, na realidade, por parte de pai, né? A avó Lúcia, que era minha avó paterna, nasceu ali na Santa Luzia, em Tijucas. Por parte de mãe, o Norberto nasceu, na realidade, em Ilhota, né? Ou Itajaí naquele tempo, ali na região do Baú, mas era Itajaí. E a mamãe nasceu em Ibirama já, né? De sobrenome Jacinto, ela tinha como sobrenome Jacinto, né? Depois, aliás, a vovó Maria, né? E o Zezinho, que era o meu avô paterno, que ele não gostava que chamasse de vô, nasceu na Limeira. Então tinha que chamar ele de Zezinho. Gostava de um porrão com cigarro de palha, feito em cima da chapa e tal. E aí a gente veio, primeiro ele tinha uns parentes, o papai tinha uns parentes em Navegantes, né, ali nos Machados. A gente ficou ali umas 2 semanas, já viemos para ficar tipo de férias, né? Aí depois tinha um pessoal que trabalhava na estrada de ferro, que terminava onde hoje é a Van ali, onde hoje é a Van, era a estrada de ferro ali, começo da estrada de ferro em Itajaí, que ligava até o Alto Vale do Itajaí, até Trombudo Central, um pouco para cima, né? E aí nós viemos ali, daí o Norberto Ferreira era um cidadão que era amigo do papai, ele trabalhava também na Estrada de Ferro, o papai trabalhou no britador da Estrada de Ferro Santa Catarina, né? Aí, agora vamos para o balneário. O primeiro contato com a praia eu tive ali na Atalaia, em Itajaí, na realidade, Cabeçudas, que era a praia top naquele ano de 1968, a praia
dos ricos era Cabeçudas. E Atalaia era assim, o pessoal mais pé de chinelo, que nem a gente, assim, ia lá na praia da Atalaia. E aí, eu disse, agora o papai falou, agora vamos para Balneário Camboriú. Nós pegamos era já praiana, né? Não era Baturité, não, já era praiana, 68 era praiana, não era mais Baturité, era praiana, que era por coincidência de um pessoal de Rio do Sul, que tinha empresa de ônibus em Rio do Sul. Viemos a Balneário Camboriú, exatamente a gente ficou ali onde era o Marambaia, onde é o Marambaia até hoje, tinha Roseta na praia, e eu olhava aquela praia e me encantei. Papai comprou assim um aviãozinho de isopor, feito de isopor, escrito embaixo FAB, e hoje em dia eu olho lá e digo, puta, o pessoal hoje drone, né? E eu naquele tempo com isopor, aviãozinho de isopor empinando. Aí me apaixonei, comecei a trabalhar em rádio, na realidade, 4 anos depois. Fui para comecei em Ibirama, né? Trabalhar em rádio estadual de Ibirama, que era uma rádio do Evilásio Vieira, o Lazinho, que depois foi prefeito de Blumenau, vereador, prefeito de Blumenau, senador da República. Foi o primeiro senador brasileiro que foi para a União Soviética à época, tá? Tenho um prazer, trabalhei com esse cara. Foi o dono da rádio que eu trabalhava. Aí lá o seu Jaci Simão, que era o que coordenava. E aí quando eu fui de Ibirama, fui parar em São João Batista, já radialista, mas eu sempre queria mudar, aprender um pouco mais, eu achava que era muito preso ali. Eu fiz, depois que eu fiz o ginásio normal, que habilitava como professor, né, primário, aí eu fiz o curso normal, que já era 2º grau, já, na época, né, que hoje é o ensino médio. Depois aí, mas não tinha faculdade para mim lá, eu tive que fazer técnico de contabilidade, tive que fazer auxiliar de escritório, e fui fazendo, estudando, aí fui parar em São João Batista. Em São João Batista, inclusive, eu estudei, também no Colégio São João. Porque eu não me ambientava a ficar sem estudar, sem ler muito, né? E lá em São João Batista, uma emissora de rádio Rádio Clube de São João, do seu Jenner Reinert. Hoje os filhos têm emissoras de rádio em Gaspar, em Timbó, acho que Pomerode, Balneário Pissarras. Aí eu fiquei lá 1 ano, acho, em São João Batista, e eu acompanhava muito o seu Gênero. O seu Gênero era um cara muito legal, ele gostava porque eu era muito ativo, né? Não parava, se tivesse que virar 24 horas eu virava, não tinha problema nenhum. Eu disse, o seu Gênero, um dia eu cheguei lá assim, uma segunda-feira, seu Gênero, estou indo embora. Eu disse, mas para onde? Eu disse, não sei, seu Gênero, tem que criar alguma coisa nova, eu estou precisando desenvolver alguma coisa. Ele disse, Elias, eu vou te apoiar nessa tua ida, mas assim, eu estou participando com um grupo do processo para concessão de uma rádio em Balneário Camboriú. E onde tu tiver, se eu ganhar, eu vou te buscar. Eu disse, poxa, legal. Aí nesse meio tempo passei em Gaspar, Blumenau, voltei para Ibirama. Um dia, em 1980, eu soube que tinha sido aberta a rádio Camboriú, aqui em Balneário Camboriú. Disse, vou para lá. Por incrível que pareça, o mesmo dia que eu peguei um ônibus em Ibirama, o Expresso Presidente, e vim até Blumenau para pegar Catarinense para vir até Balneário Camboriú, vinha comigo um cara que era vereador, e até hoje mora em Balneário Camboriú, construiu aqui em Balneário Camboriú, que eu chamo ele carinhosamente de Paulinho da Nona, mas o nome dele é Paulo Lansnaster. Aí o Paulinho, né, conversando, tal, chegou ali, ele tem um prédio que é o Marco Polo 1, Marco Polo 2, na esquina da 400 com a 3ª Avenida, e a Rádio Camboriú ficava na rua 700. Hoje ela foi, né, por último, na Avenida Alvin Bauer, que naquele tempo era a rua 400. Aí eu, ali tranquilo, fui lá e fiz um teste, pediram para mim fazer um teste, não era o grupo do seu Gênero que ganhou, era outro grupo, que era do Valdir Eduardo Martins Filho, filho do comandante da 5ª Região Militar, né, o general Valdir Eduardo Martins. De outro lado tinha o Antônio Cirilo, que era de Foz do Iguaçu e também tinha sido criado, era filho adotivo de um militar, e outros 2 sócios bem minoritários, o seu Otávio Rotini, que mora aqui em Balneário Camboriú, aliás, que já faleceu, mas ele morava em Balneário Camboriú, tinha o hotel Miramar, mas tinha hotel em Foz do Iguaçu também. E você foi o primeiro registrado, né? O outro também tinha 2%. Aí eu fui lá, fiz um teste, o cara que fez um teste comigo reprovou, fui reprovado no teste.
Eu nunca gostei de fazer teste e quando eu fiz o primeiro teste fui reprovado. Mas reprovado por quê? Porque o cara deu um texto para mim ler, chamava Orlando, o menino é de Joinville, e eu li o texto, como eu entendia que era. E naquele tempo, 1980, o primeiro-ministro da Polônia se chamava Edward Giareski. Só que o Edward era com W. E quando eu falei Edward Giareski, ele disse, tá fora. Aí o seu Adolfo Carrer, né, que era de Rio do Sul, ouviu, né? E eu disse para o menino de Orlando, você está errado. Em alemão, e esse caso aí é um nome alemão, o V tem som o W tem som de V e o V tem som de F. Você fala Volkswagen, você não fala Volkswagen. Aí o cara, não. O seu Adolfo disse, não, ele está certo, já pode vir aqui no escritório, você vai ser contratado. Eu fui o primeiro contratado da Rádio Camboriú, na época sou o 001, como eu tinha uma habilidade também de escritório, acabei sendo chefe de escritório na Rádio Camboriú e fazia locução, fazia tudo, né? Era um Raimundo. E depois disso você passou por outras rádios, mas também tem uma história com a Câmara, né? Você foi o primeiro assessor e também o primeiro diretor de comunicação da Câmara de Balneário. Na época, por indicação, vamos dizer aqui, a gente tem que ser justo e correto. Eu já trabalhava na Rádio Menina, né? Depois de idas e vindas, eu trabalhei na Rádio Menina, a Rádio Menina já existia. E aí o Dr. Narbal Andrade Souza, o meu amigo Duca, né? Ou Titio, como gosto de carinhosamente chamá-lo, ele disse, Elias, tu tens que ganhar um pouco mais. E eu não estou com condições de te dar. Ele comandava, um dos comandantes do PFL de Balneário Camboriú, e eu sempre fui mais à esquerda, né? Mas profissionalmente sempre respondia à altura, sem envolvimento político. A questão política a gente faz fora. No trabalho você faz aquilo que é determinado, que é ajustado, né? Ele disse, vai lá falar com a Remi da Silva Osório. A Remi era presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e disse, olha, tu vai ser o coordenador de imprensa da Câmara do Balneário. Mas por quê? Disse, não, você vai ser. Aí eu assumi como coordenador, passou o mandato da Remi, eu fui candidato a prefeito em 1992, aí me afastei um tempo, né? Aquela eleição de 92 vencida pelo Luiz Vimar de Castro. Mas eu era, naquele tempo não era um cargo em comissão, era um cargo com registro em carteira e tal. E aí voltei na época de que eu assumiu a Câmara, em seguida a presidência, o vereador Paulo Corrêa, eu fui dispensado. Menos de um ano depois o seu Paulo chamou-me, né? Vamos falar em português correto, chamou-me para voltar à função. Ele precisava de alguém que tivesse habilidade de conversar, ele até hoje mora no bairro da Barra, seu Paulo Corrêa, que tivesse habilidade, né, de conversar, de ir atrás das informações, e a Câmara era muito fechada, né? Era um grupo muito restrito, tirando o Rui Tortato de Oliveira Júnior, tirando o Geber, e o pessoal normal assim, mas o pessoal mais da elite, né? Era mais esquisito. Por exemplo, eu não tenho problema de falar nome, mas o Tanaka, né, o advogado, Moacir Chulup, o José Francisco, Royer, né, que era então o tesoureiro, era o responsável, eles eram muito fechados, eles não abriam mão, né? E o seu Paulo sempre achou que eu fui um cara mais à frente. Eu conseguia bolsa de estudo nas universidades, eu conseguia colocar, naquele tempo não tinha LOAS, a lei, né, de social, né, de assistência social. Eu conseguia indenização, o pessoal ganhasse um salário pela PAI de Santa Catarina, né, pelo governo do estado, era meio salário mínimo. E aí, uma vez o seu Paulo disse, e a gente, como funcionário, isso é bom para relatar para a Câmara lembrar sempre. Nós, como funcionário, nós ganhávamos mais do que o vereador. O nosso salário era muito maior do que o salário de um vereador. Uma vez eu brinquei com o Castro Luiz Vimar de Castro, que depois foi prefeito, inclusive me derrotou, eu fui um dos derrotados por ele, mas eu falei para o Castro foi me chamar a atenção de alguma situação, eu falei, Castro, tu foi para frente, tu foi disputar uma eleição para vereador e aí tu ganha 10% do que eu ganho como coordenador de imprensa. Isso eu acho que não está certo. Tu foi lá, enfrentou, foi para as urnas, eu não. Fui chamado, fui convidado e eu ganho um salário 10 vezes maior que você. E ele ficou assim. Aí o seu Paulo disse, mas Elias,
como é que nós podemos fazer para melhorar essa questão salarial dos servidores? O Tanaka, não, o Zé Augusto, não, tá doido, que era o contador, não, ninguém mexe, porque naquele tempo a Câmara tinha 12 funcionários no máximo, né? Contando a dona, o Vigia, o seu Fábio, o Renato, né? Renato Silva, né? O Cheirosinho que a gente chamava, já falecido, o Geber também, já falecido também, que era um batalhador, virava, se preciso, 24 horas. Então, a dona, uma senhorinha, a mãe do tabaco, né? O tabaco é o Moacir, que trabalha na Secretaria de Obras nesse momento, né? E tem também ligação com igrejas e tal, né? Aí o seu Paulo disse, como é que a gente pode fazer para melhorar o salário? E o seu Paulo fala bem baixinho, né? Eu já conversei com eles aqui, ninguém fala disso. Olha, eu não sou advogado, não tenho formação em direito, né? Eu disse, olha, vocês podem ganhar, pelo que eu sei, até 15% do salário de um deputado estadual, que já aumentaria o salário deles muito menos, que era uma mixaria. Então, não vamos dizer que fui o culpado, tá? Aí eu disse, mas ele disse, como é que a gente pode ver isso? Eu disse, espera aí. Eu estudei em Ibirama, num colégio chamado Amônia, que era um colégio até patrocinado um pouco pela Alemanha e tal, e o diretor desse colégio chamava João Matos, que depois virou deputado estadual, virou secretário de Educação, depois foi deputado federal, hoje mora em Navegantes, tem uma faculdade que ele comanda com a família ali, e o seu João Matos era deputado. Coincidentemente, o chefe de gabinete do professor João Matos, que eu chamava de professor, era Jaci Simão, que coincidentemente foi o cara na rádio estadual quando eu comecei. Eu liguei lá na Assembleia e disse, olha, eu preciso assim. Falei com o seu Jaci, disse, não, vem aqui que a gente resolve isso para vocês na hora. Já vamos explicar direitinho. Daí foi lá o Sérgio, que era genro do seu Paulo, era também o motorista, né, num Fusquinha. A Câmara tinha um Fusca. Fusca não era um amarelão assim, um amarelo meio creme, né? Aí fomos lá, chegando lá na Assembleia, o seu Jaci disse, não. E o seu João também recebeu, o professor João conhecia meu pai. Eu estudei lá no colégio dele, fiz pelo menos 2 segundos graus lá no Amônia. Aí o professor João e o senhor disse, não, tem um pessoal lá que está esperando vocês. Fomos lá, os caras tinham colocado mais ou menos uns 10 advogados, né, da Assembleia Legislativa à disposição. E lá, o seu Paulo, e não foi nenhum dos técnicos da Câmara, fui eu, o Sérgio, que era o motorista, e o Paulo. Aí o primeiro advogado falou assim, olha, nesse assunto, peremptoriamente falando, o seu Paulo não sabia o que era peremptoriamente. Aí ele olhou para mim e disse, não, deixa comigo que eu falo. Aí saímos de lá com a proposta já e foi elevado o salário de vereador. Quer dizer, eu entendo que foi feito justiça aos vereadores de Balneário Camboriú naquela ocasião, isso poderia ter acontecido em outro momento, mas naquela ocasião porque eles ganhavam menos que qualquer funcionário da Câmara. Eu acho que até o seu Fábio, que era nada contra, né? Pelo contrário, é um amor de pessoa, está aposentado hoje, que era o vigia, nós, os funcionários simples, ganhávamos muito mais que os vereadores. E o vereador tinha todo esse contato com a comunidade, de ter que levar para o hospital, de ter que fazer isso, fazer aquilo, e o funcionário que não tinha essa obrigação legal, e também não é legal para o vereador fazer isso, não é uma obrigação legal, mas eles faziam, né, por compensar a comunidade. Então, eu acho que a minha contribuição para a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, além de ter sido o primeiro coordenador, o primeiro diretor, e aí eu acho que foi a compensação. O São Paulo tinha esse negócio também, né, de reconhecimento. Eu acho que eles criaram a função de diretor de imprensa exatamente para compensar aquilo que eu tinha feito para eles. E foi aprovado por unanimidade e já fui o primeiro diretor de imprensa. Só para não deixar o pessoal confuso, né, que no começo tu corrigiu a pronúncia do meu sobrenome, eu também sou Silveira, sou filha do Elias, sou jornalista, também já fui diretora de comunicação aqui da Câmara, e eu gosto de dizer que a Câmara meu pai e a Câmara, a gente tem uma história juntos, né? Em 2016 eu recebi uma moção do vereador Roberto Souza Júnior e por coincidência, a gente nem sabia, o pai também tinha recebido uma moção do vereador Bola, era 45 anos de jornalismo e eu porque eu tinha ganhado uma premiação. Daí a gente veio, e daí depois de 3 anos, em 2019 eu entrei na Câmara para assessorar um vereador,
E em seguida eu fui diretora de comunicação da Câmara por 7 meses. E a gente teve mais uma das oportunidades de trabalhar, porque eu já trabalhei com meu pai num site, foi meu primeiro emprego, inclusive. E a gente trabalhou junto aqui na Câmara para fazer essa parte de jornalismo mesmo da rádio. Eu era diretora e ele coordenador ali da rádio e da TV Câmara. Que muita gente pergunta, é bom de eu falar isso, Catiúcia, porque, primeiro, porque Catiúcia, né? É um nome meio estranho, né? Se eu entrar nesse mérito aí, vamos dizer, poxa, mas eu primeiro tive que convencer a mãe da Catiúcia, que era a Fátima, para botar o nome de Catiúcia. Aí, mas eu era sempre meio revolucionário, né? E Catiúcia, na realidade, é um pequeno míssil, né, na União Soviética. Mas aí, como é que eu vou dizer para Fátima, a mãe dela, que... Eu disse, olha, Fátima, isso é o nome de uma artista de uma fotonovela. Fotonovela, imagine, fotonovela italiana. E eu achei lá, realmente tinha uma Catiúcia lá. Eu não sou tão velha assim, gente. Aí disse, não, tá aqui, ó, numa fotonovela. Aí ela concordou em colocar o nome da Cátia de Catiúcia, né? Mas além da tua parte profissional na cidade, que foi uma grande contribuição, tu também constituiu família aqui, né? Os teus filhos, depois de mim, todos nasceram aqui em Balneário. A maioria no Santo Inês. No Santo Inês, exatamente. Não, na época o Hospital São Francisco de Camboriú funcionava muito bem e nada contra, inclusive, a equipe que administrava o nosso Santo Inês aqui. Mas aí a mãe de 2 dos meus filhos optou de ter as crianças em Camboriú. Foi o Gabriel, o Elias e o Elias Júnior, né? Mas eu, o Matheus, a Isabela e o Eduardo, todos nascemos no Santo Inês. No Santo Inês, exatamente. Daí tem o Fabrício em Blumenau, o Anderson em Gaspar e a Stephanie em São Mateus do Sul. É muito, né? Será que eu não esqueci? Ninguém tem que lembrar aqui. Tu comentou que foi candidato a prefeito. Eu até achei esses dias esse panfleto, até mandei para alguns vereadores que eu tenho uma amizade aqui, né? O Eduardo Zanata. Mandei para ele que tu foi candidato a prefeito pelo PT, aqui foi em 92, né? Era o anticandidato, na realidade, porque assim, eu tinha morado, eu já vim para cá em 80, mas eu saí muito também, eu não fui muito ficar assim... Às vezes eu saía, o pessoal, mas por que tu foi embora? Às vezes era por perseguição mesmo, às vezes era por necessidade, às vezes com vontade de aprender, de trocar ideias, então eu ia muito embora. E aí nessa aí eu fui em 1985 para Cuiabá, não, 84. Primeiro para São Mateus do Sul, 82, primeiro para São Mateus do Sul, voltei para o Balneário, eu ia para Carazinho, daí me encontraram aqui no Balneário e pediram me ficar, na Rádio Camboriú de volta. Depois, em 84, fui para Cuiabá, voltei. Em 85, fui para Cuiabá, também na Rádio Vila Real, né, lá em Cuiabá mesmo. Aí sempre perguntavam, mas tu é de Chapa e Cruz? Não sou nem de Chapa nem de Cruz. Chapa e Cruz para eles era assim, que você nasceu e vai morrer, né? Aqui na cidade. E aí, de lá, houve uma oportunidade, o pessoal tinha uma disputa ferrenha mesmo no governo do Acre, do estado do Acre, e eu estava lá, e aí sim, o que aconteceu? Nessa disputa, o governo do estado, então comandado pelo governador Nabor Júnior, e depois pela vice-governadora Yolanda Fleming, né? A época Fleming, né? Hoje é Yolanda Lima, ela separou, o marido já morreu, que era também um deputado, Geraldo Fleming. Aí eles tinham o jornal Folha do Acre. O Folha do Acre pertencia ao senador Mário Maia, que era um médico famoso, brilhante, um amor de pessoa, de cuidado com a comunidade. Aí era a Fundação da Amazônia Ocidental, Folha do Acre. Aí eles contrataram todo o pessoal da Folha do Acre, todos, e criaram o jornal Gazeta do Acre e deixaram o jornal desprovido de profissionais. Aí eles começaram a buscar pessoas. Coincidentemente, daí tinha o Miguel que trabalhava numa agência chamada JPM em Cuiabá, e aí disseram, olha, já tinha 4 jornalistas que já tinham sido contratados, que foram, antes, preferiram ir por terra, e o último contratado fui eu, que ia ser o famoso copydesk, ou seja, ia corrigir o texto dos focas que estariam na equipe e tal, e ser uma espécie de secretário de redação lá na Folha do Acre.
Eu saí depois, fui o último contratado, saí uma semana depois deles e cheguei primeiro que eles. Porque eu fui de avião. Disse, não, eu só vou se for de avião. Tem que, né? Também tem que valorizar o passe, né? E o pessoal foi tudo de carro, chegaram depois de mim. E das pessoas que chegaram nessa equipe nova, pro Folha do Acre, o que mais tempo durou fui eu. Os outros 40 dias caíram fora, eu fiquei lá, e aí já vamos montando uma equipe local. Aí empastelaram o jornal Folha do Acre, quer dizer, jogaram uma bomba na impressora, aí não tinha mais o que fazer. Eu ia voltar daí a agência, não, tu vai para Rondônia, trabalhar com o candidato Jerônimo Coelho, né? Que era o Bengala, apelido Bengala, ele tinha um baita de um hotel lá, você vai ficar no hotel dele e tal, tudo certinho. O avião atrasou em Rio Branco, o avião atrasou, não veio, não vinha. E eu lá em Rio Branco, além de estar no jornal, já fui para a Rádio Capital, que é a mesma de São Paulo, mas era filial lá, né? Eu sou radialista também, né? E aí estou no aeroporto esperando, tomando uma geladinha e tal. Ali vinha muito jornal A Crítica, que chegava ali, o pessoal ia buscar lá no aeroporto. Foi quando apareceu um cidadão chamado Alércio Dias, faleceu. Agora, esse ano, inclusive. Aí o Alércio era candidato à reeleição como deputado federal e estava junto com ele o Antônio Sérgio Piton, que era o gerente da Rádio Capital no Acre. E lá na Santa eles conseguiram me convencer, de vez de vir, e eu com passagem para embarcar, esperando o avião, que atrasou, de vez de vir para Porto Velho, eu fui para Cruzeiro do Sul com o Alércio Dias fazer a campanha dele para deputado federal e ele foi reeleito. E por coincidência, ele é de Itajaí, e por coincidência depois fiquei sabendo, primo do Edson Renato Dias, o Edson Periquito. Isso aí. E por coincidência tem a esposa do Cacá, vereador atual, é casada com uma parente do Alércio Dias também. Foi o Cacá, inclusive, que me disse que o Alércio tinha morrido, eu fiquei muito triste. Tá, o programa está quase encerrando e eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as gerações futuras que vão assistir este programa. O que eu vou dizer para o pessoal que estiver acompanhando a gente no futuro? Sei lá, persistência, né? Persistência, vontade de trabalhar. Eu vejo às vezes o pessoal da academia, eu não tenho academia, eu tenho mal comecei a fazer um curso de história eu tenho muito segundo grau, fiz muitos cursos de segundo grau, ensino médio, mas a universidade eu fiz, jubilei faz muitos anos, quando comecei a fazer um curso de história na Universidade Federal do Mato Grosso. Aí quando eu fui para Rio Branco eu acabei desistindo, né? Porque a gente se envolve muito mais trabalhando no dia a dia, convivendo com as pessoas. E aí eu tenho o título de radialista, né? O meu registro de radialista que foi conseguido por lei, né? Porque dizia a lei aprovada em 1978 que a pessoa que tivesse 1 ano naquela época automaticamente já seria considerado profissional. E eu tinha esse 1 ano, já comecei em 72, 19 de dezembro de 72. E lá no Acre tanto é que eu fui ser COP10 que é para quem tem uma faculdade de letras, né? E eu mesmo sem ter uma faculdade de letras, escrevia muito bem e tal, e fui ser COP10 e até hoje lá no Acre eu sou reconhecido como COP10, que seja aquele que corrige o texto. Tanto é que depois de muitos anos, né, de 2 ou 3 décadas, eu produzia lá também no Acre, porque eu fui e voltei várias vezes, um programa chamado Florestania. E o Florestania, que era o contrário de cidadania, o cidadão que mora na floresta. E nessa Florestania, nós tínhamos organizado para entrevistar o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, chamado Arquilau Castro. E aí, naquela entrevista depois tal, ele me contou uma porção de história, tinha até processo meu daqui do balneário que ele botou na gaveta lá, mas um dia eu conto isso tudo para vocês num livro, se Deus quiser. Aí assim, o Arquilau tinha sido meu foca no jornal Folha do Acre, ele é o cara que eu corrigi o texto dele. Aí um dia o cara do Tribunal Regional do Trabalho lá, a Delegacia Regional do Trabalho, chamou eu lá e disse, pô, Elias, tu não tem o registro de jornalista? Eu disse, não, nunca. De radialista eu tenho, há muito tempo. Aí precisei, já estão acabando, né? Precisei, eu vou. Ele disse, não, peraí. Tu é um cara que ensinou, corrigiu o texto do presidente do Tribunal de Justiça, fez isso, fez aquilo, e tu não tem? Vamos fazer um registro provisório que acabou sendo definitivo, que é 002-2002. Por isso que eu tenho as duas funções e exerço até hoje
e sempre exerci, né, desde aquele tempo que eu entendo assim, né? Porque eu fui jornaleiro 4 anos anteriores a começar como radialista, então eu já entregava jornal, já trabalhava na imprensa. E eu lia muito o jornal que eu entregava, porque eu queria saber o que tinha no jornal. É isso. Um dia eu conto tudo para vocês num livro, se Deus quiser. Então, a Catiúcia que vai editar. Não, aproveita e encerra o programa. Pois é, esse programa aqui tem a finalidade de manter vivo um registro, né? Para a nossa comunidade futura, para vocês que estiverem nos acompanhando no futuro, persistência é o fundamental. Tá? Persistência sempre sim. Sem exageros, mas sem enganação, procurando ser franco, honesto, isso vale por tudo na nossa vida. Grande beijo e até o próximo programa. Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.